gente vai falar sobre os benefícios da atividade física para o emagrecimento, um dos pilares do emagrecimento, né? Bom, atividade física, nem precisa dizer os inúmeros benefícios conhecidos, né? Vou elencar apenas alguns deles, mas são muitos, né? Um dos mais conhecidos com certeza é o emagrecimento, mas não é o único, né? Ele melhora o estresse, ele melhora a nossa capacidade cognitiva, melhora a nossa força, resistência, fortalece os músculos, desenvolve a flexibilidade e me promove o bem-estar. Por quê? Porque ele também nos ajuda na liberação de hormônios importantes tanto para a fome, saciedade, quanto para o bem-estar físico também e emocional. Então, assim, esses são apenas alguns dos benefícios. Quem pode dizer isso com mais certeza, provavelmente com certeza, um educador físico, né? Mas por que a gente está conversando sobre isso, né? Porque a atividade física no emagrecimento, ele tem sim um papel-chave, né? Qual seria esse papel-chave no emagrecimento? A atividade física, ela contribui com o que a gente chama de déficit energético. O que é déficit energético? Imagine uma balancinha, né, em que você pesa o quanto você gasta e o quanto você ingere de energia ao longo do dia. Essa energia é medida em quilocalorias. A gente chama de calorias, mas o nome certo é quilocalorias. Então, vamos supor que eu, Luciana, consuma 2.000 calorias e também desenvolvo atividades que equivale a um gasto de 2.000 calorias. Então, a gente acaba tendo ali um equilíbrio nessa balança, né? Agora, se eu começar a aumentar minha atividade física e só manter a mesma quantidade de alimentação, eu já promovo o que a gente chama de déficit energético, ou seja, essa balança ela vai pender aqui para o gasto energético ser maior do que o consumo, né? Então, imagine conciliar isso com a alimentação, o quanto benéfico não é, né? Lembrando que esse não é o único fator a ser considerado, mas também bastante importante. E aí, dentro desse contexto, né, entra a alimentação. Quando a gente vai treinar, né, será que é necessário um pré-treino? Será que é necessário eu ir para a academia e consumir algum alimento? Então, o que é o pré-treino? Né? É a estratégia que a gente utiliza antes do treino para que a pessoa possa ter energia e disposição para realizar aquelas atividades. Essa estratégia ela pode ser alimentar, então uma alimentação equilibrada, para fornecer energia e nutrientes para essa pessoa poder exercer, né, as atividades, ou ela pode ser por meio de suplementos para fornecer energia, como por exemplo alimentos com cafeína, com arginina, com betalanina, carboidratos e outros nutrientes aí associados. Tá? A estratégia da suplementação nem sempre é necessária, ela vai depender aí da disposição física da pessoa. Se ela não consegue, não tenho muita vontade de ir, às vezes é interessante entrar sim com um pré-treino para melhorar essa disposição, tá? Agora, com relação ao pré-treino, alguns fatores devem ser considerados para avaliar se existe ou não necessidade, quanto de alimento vai ser ingerido, né? Primeiro, qual o tipo de treino? Você vai para uma musculação, você vai para uma corrida ou você vai lutar? Ou você vai pedalar? Dependendo do treino, é óbvio que o pré-treino ele pode ou não ser importante. O tempo, né, de treino. Então, por exemplo, eu vou correr, mas eu vou correr só 5 quilômetros, eu faço isso em 30 minutos. Será que é necessário um pré-treino? Será que eu não consigo fazer em jejum? Se eu, como ser humano, né, individual, consigo, ótimo, não precisa. Mas se eu não consigo, se eu passo mal, então eu preciso fazer um pré-treino, que acaba a gente caindo na questão individual novamente, né? Bom, intensidade desse treino. Correr 5 quilômetros em 30 minutos é diferente de correr 5 quilômetros em 20 minutos. Então a intensidade muda muito. Então, pode sim haver uma necessidade de pré-treino para que haja energia para esse arranque, né? E muitas vezes entrar com uma suplementação também, né? Se você vai correr ou pedalar por mais de 1 hora, aí sim é necessário, extremamente necessário um pré-treino, porque você precisa de uma energia por mais tempo. E ainda existem as estratégias durante o treino, dependendo da hora e o tempo que você for treinar. Mas aí isso é uma conversa individual para corredores, para quem pedala e outros níveis de atividade física, ok? Aqui a gente está falando de maneira geral. E tem a questão também da fome e saciedade individual.
nem todo mundo é igual, né? Algumas pessoas já levantam com fome de manhã e precisam, mesmo se ela for fazer 30 minutos e se não for tão pesada, ela precisa fazer uma refeição antes, senão ela passa mal durante o treino. Então, nesse caso, isso tem que ser respeitado e esse pré-treino tem que ser realizado, né? E aí, que horas consumir isso, né? Se for refeição, entre 1 hora e meia, né? Para que haja um tempo do seu organismo conseguir absorver esse nutriente e também digerir um pouco, para que você não vá se sentindo pesado durante o treino, né? E também, e se for um suplemento, 30 minutos antes. É uma estratégia bem interessante para que você tenha energia e disposição para fazer esse treino. E aí fica a pergunta, o que comer, né? Bom, a quantidade ela é individualizada, tá? Então converse com o seu nutricionista para que porque um homem de 120 quilos, né, com muita massa muscular, uma fatia de pão para ele com certeza não vai ser suficiente, né? E muitas vezes uma mulher de 1,60 m, com nível de intensidade menor, para ela uma fatia de pão já é extremamente suficiente. Então, assim, a quantidade ela varia, mas o que é importante, sempre a gente ter uma fonte de proteína de fácil digestão, ou seja, o que é de fácil digestão? Um leite, iogurte, né, ou um queijo, ter uma fonte de carboidrato. Bom, fontes de carboidratos a gente pode ter diversas, através das frutas, a gente pode ter através da aveia, através dos pães, ou a gente pode ter também através de suculentas, ou seja, batata, mandioca, né? Eu não consigo comer de manhã uma batata doce, mas tem gente que consegue. Então vai depender do seu gosto, porque a gente também tem que respeitar aquilo que a gente gosta de comer. Eu deixei aqui para vocês algumas ideias, mas eu vou deixar esse materialzinho aqui. É só clicar ali na descrição que vocês vão conseguir acessar um postzinho que eu fiz com as sugestões aí de pré-treino para vocês. Agora, se você é corredor, aguarde que eu vou estar publicando um outro post falando só especificamente sobre algumas estratégias pré-treino e durante o treino, porque para corredor a história muda de conversa, para quem pedala a história muda um pouquinho de conversa, tá bom? E o pós-treino nós vamos falar em outro momento. Qualquer dúvida, sabe, manda aqui nos comentários que eu respondo para você.